E eu tô aqui, saindo pra minha ginástica, e chega uma mensagem aqui nesse celular da Simone, que trabalha comigo. Ângela, grava um vídeo contando a sua história. Que saco isso! Conta a sua história de dor. Por quê? Presta atenção nessa história aqui que eu vou contar. Como é que eu vou contar? Pera aí. Ela pede pra eu contar essa história pra vocês, porque essa história conecta. Você vai ficar morrendo de peninha de mim, achando que eu sou o máximo, porque eu superei todas as dores da minha vida. Fiquei pensando sobre isso, gente. Aí você vai lá pro vídeo, faz o povo chorar, né? Porque aí todo mundo, ai, coitada da Ângela. Porque você, quando você olha a Ângela que mora nesse lugar lindo, com essa vista, a vida dela é perfeita, não é isso que você gosta de imaginar? É perfeita porque a minha vida é perfeita. Mas o que aconteceu antes de eu chegar aqui, você sabe? E a Simone fica pedindo para eu te contar, pedindo para contar, pedindo para contar. Por quê? Porque, segundo ela, a minha história é o meu maior tesouro. Aí vem alguém analisar o meu negócio, diz a mesma coisa. Só que eu não tenho uma história, eu tenho milhares de histórias. Gente, eu tenho 59 anos, vou fazer 60. Quem tem 60 anos e viveu uma vida vivida tem muitas histórias, certo? Muito bem. E por que ela quer que eu conte essa história? Porque eu estou nesse mercado digital, nesse mundo digital, tenho um produto que depois vou falar dele aqui para você. E as pessoas compram produtos de quem ela conhece, de quem tem... Gente, tem tanta história por trás desse negócio aí para você comprar um produto digital. Porque nessa internet tem um monte de gente fingindo ser quem não é, sabe? E a história real conecta. Aí eu fico resistindo a contar essa história. Por quê? Porque eu propus fazer esse trabalho, a minha proposta com esse trabalho é que você se divertisse comigo, tivesse uma vida leve, alegre e não ficasse conectada às minhas dores, se eu já me desconectei delas. E na verdade eu fiquei pensando, no início, eu contei essa história muitas vezes. Contei, logo que eu comecei nesse mundo digital, eu contei chorando. Quando eu mesma contei chorando a minha história, eu pensei, Ângela, quem precisa de tratamento é você, não é seu cliente, não. Vai lá tratar isso, trata essa dor primeiro, depois você vem falar da sua história. Fala sentindo leveza, se é que realmente essa história pode te trazer leveza. Que tal você fazer essa história te trazer leveza e depois você contar? Então, está aqui a minha história para você. Pronta para ouvir? Vou contar, hein? Ó, não vai ter edição de vídeo, não vai ter nada. Eu vou ficar aqui contando pra você. Vai ter carro passando, barulho. O que acontecer, aconteceu. Tá comigo? Porque eu me recuso àquela coisa ensaiadinha, câmera, ação, pra contar uma história que a sua história é real e a vida é real. Então vamos lá. Por que eu tenho que contar essa história? De como que eu vou contar essa história pra você sem fazer um dramão, tá? Porque eu não sou de fazer dramão com nada. Apesar... de que talvez você ache, nossa, como ela passou por tudo isso, mas eu passei. Ah, sabe uma coisa que eu tava pensando hoje? Hoje eu pensei isso, antes da Simone, que coincidência, me mandar a mensagem. Por que quase não tem ninguém vivo na minha família? Por que as minhas irmãs não estão aqui para contar essa história junto comigo? Claro, né? A dor foi tão grande que elas não resistiram, elas partiram. E hoje eu percebo fortemente que o câncer é uma forma de você manifestar o seu ódio. A primeira irmã minha que morreu de câncer, eu vi o ódio nos olhos dela, ódio da história, ela não conseguiu perdoar o nosso pai, eu sabia disso. Enfim, depois, agora, 3 anos atrás, uma outra irmã minha partiu com câncer. E eu já tinha maturidade, já fazia esse trabalho. Chamei ela e falei, me diz por que você criou essa doença. Não, eu não criei. Falei, tudo que está na nossa vida nós criamos. Gente, eu fiquei tão chocada com o que eu vi nessa investigação. Ela realmente tinha criado através de uma crença. E assim eu sei que nós, através das nossas crenças, vamos criando a nossa vida, criando a nossa história. Esse mar que você vê aqui atrás, esse lugar lindo, essa vida leve, esse trabalho, não foi criado do nada, ele foi criado primeiro na minha mente, através daquilo que eu acreditei. E eu acreditei apesar de, entende? Eu não acreditei sendo já bem nascida, bem criada, com tudo perfeito, não. Eu acreditei e sonhei com isso no meio do caos. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação que você fala não tem saída.
Eu acreditei nessa história aqui, nesse mar, nesse visual, acordar e ver o mar, ter uma vida leve, fazer ginástica, cuidar do meu corpo, ser saudável, não tomar antidepressivos. Isso quer dizer, não sou contra quem toma, acho necessário, mas não tomar antidepressivo para mim era assim, eu vou ser saudável, não vou ser tão doente quanto eu vejo todas as pessoas da minha família. E quanto mais eu negava isso, mais eu ia nessa direção. Foi o dia que eu disse um belo sim para tudo isso, que eu aprendi com essa história e por isso eu ensino pessoas a não se conectarem com isso. Mas vamos voltar lá à história que a Simone me pede para contar tanto. Eu tive um processo de autossabotagem a minha vida inteira. O que é autossabotagem? Eu sempre fui e me considero uma pessoa determinada, com coragem, trabalhadora, que faz, que acontece. Só que eu fazia tudo isso e na minha conta não tinha dinheiro. Como é que pode isso? Conta pra mim. Eu fazia tudo, mas não tinha resultados. O dinheiro, eu aprendi depois, tá? Ele é resultado tangível do que está fluindo na sua vida. Ele é fluxo, ele é uma linguagem. E essa linguagem era cortada. Eu fazia tudo, mas eu não tinha essa abundância financeira que, graças a Deus e graças a essa visão, eu tenho hoje. E quando eu ficava patinando, rodando ali em círculos, não entendendo o que acontecia, mais do mesmo acontecia, porque eu estava conectada com a falta. E um dia aconteceu algo na minha vida que eu falei, não é possível que eu vou deixar isso acontecer de novo. Eu perdi tudo que eu tinha que começar do zero, acordei arrasada e falei, bom, e agora? E agora, é desistir ou seguir? Eu vou seguir. Como que eu vou seguir? Eu vou seguir de outro jeito. Eu vou aprender o que está criando isso na minha vida. Eu quero saber o que criou essa realidade, se eu acredito na criação. E eu vou contar a você a história, finalmente eu vou contar a história que criou isso na minha vida. Quando eu tinha 5 anos de idade, 5 aninhos, tá? Eu morava em Colatina, no Espírito Santo, e nós, na verdade, morávamos no interior. Eu nasci de parteira, numa fazenda, e nós nos mudamos para a cidade grande, que era Colatina, que nem era tão grande assim, mas a gente vinha da roça, né, do campo. E meu pai, para que a gente não perdesse o contato com aquela vida de fazenda, de bichos, levou um cavalo para a cidade. Olha que incrível. A gente morava num bairro e tinha aquele cavalinho que ficava ali à nossa disposição para a gente dar uma voltinha em torno do bairro a cavalo. Naquela época não tinha um movimento de carro, enfim. E aí todos os dias você imagina, né? Chegar um cavalo numa vizinhança, as meninas que vêm da fazenda, era uma fila de criança, toda a vizinhança queria andar a cavalo. Então a gente fazia fila por ordem de tamanho. E eu estava na fila e logo depois vinha a minha irmã. E eu entreguei o cavalo para ela e disse assim, olha, eu dei uma volta e o cachorro da vizinha latiu, eu quase caí. Aí ela olhou para mim e falou, ai, porque você é muito pequena ainda, não sabe andar. Tá. Aí ela saiu desse cavalo e não voltou. Ela voltou nos braços da vizinha, chorando muito. Realmente o cachorro tinha latido, ela caiu do cavalo e chegou chorando. Então a minha mãe disse, não é nada, imagina, um tombo bobo, dá uma água com açúcar. Naquela época se dava água com açúcar. Dá um copo de água com açúcar, vai passar. E ela continuava chorando, minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça. Quando foi? Isso eram 5 da tarde, mais ou menos, 5h30, 6 horas, estava entardecendo. Quando foi 11 da noite, ela começou a vomitar. E como ela começou a vomitar sem parar, a minha mãe ficou preocupada e levou ela para o médico. Na minha casa, a gente era acostumada a curar tudo com chá. Chá de erva doce, chá de erva cidreira. Até hoje eu tenho mania de chás. E aí, a minha mãe levou, então, para o hospital, sinal de que era muito grave. E quando ela foi no hospital, a minha mãe ficou por lá, não voltou mais. A minha mãe era uma mãe daquelas que cuida dos filhos igual galinha, né? Com os pintinhos, com todo mundo em volta. Nunca deixava a gente ir na casa dos vizinhos, os vizinhos é que vinham na nossa casa, era assim. Naqueles 3 dias, eu me senti completamente livre, adorei. A princípio, maravilhoso, né, gente? Podia ir
em todas as casas das vizinhas, adorava. Não sei por quê. Eu conto essa história, eu lembro de uma cena. Eu indo na casa das vizinhas, eu queria ver a cozinha. Naquela época, ó, tinham cozinhas coloridas, tinha cozinhas azuis, vermelhas, amarelas, e eu adorava ver a cozinha da casa. Eu podia fazer isso, porque eu nunca podia. E eu percebia que as pessoas estavam sendo muito generosas, de uma forma que nunca foram. Me deixavam tomar leite moça, também adorava, na latinha, assim, fazendo um buraquinho, tomando. E aquilo tudo, a generosidade das pessoas, a minha mãe não estar ali controlando, eu poder fazer tudo, era maravilhoso, sinceramente. Nossa, o céu em vida, que maravilha, adorando a minha mãe estar fora, eu podia ser sempre assim. Ninguém me controlava nada, ninguém me mandava tomar banho. Mas isso no primeiro dia. No segundo, eu comecei a achar estranho. No terceiro, achei horrível. Eu queria minha mãe e ela não voltava. Minha mãe estava no hospital com a minha irmã. 3 dias passaram e eu estava na casa da vizinha. Eu me lembro como se fosse hoje. Exatamente uma vizinha que a minha mãe não gostava muito. Não ia muito com a cara, sabe? Aquela coisa assim antipática. E eu estava sentada dentro de uma caixa d'água vazia e brincando de boneca com a filha da vizinha. Sentada naquela caixa, suja. Nós éramos crianças muito bem cuidadas, cabelo sempre arrumadinho, impecável. Minha mãe gostava disso, de dizer que as filhas dela eram as mais arrumadas, arrumadinhas, sempre impecáveis. E eu estava muito suja. E eu sempre gostei de ser arrumadinha, porque eu aprendi isso na minha infância, né? Então, chegou uma vizinha, essa vizinha que a minha mãe não gostava muito, e disse pra mim assim: eu vou te levar para ver a sua irmãzinha. Promete que não vai chorar? Eu não sabia nada, eu tinha 5 anos, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu pensei, por que eu vou chorar? Que bom, tô com saudade da minha irmã. E na minha imaginação infantil, eu imaginei a minha irmã linda chegando com uma bolsinha atravessada de verniz. Interessante, eu gosto de contar esses detalhes para você ver como na mente de uma criança tudo fica guardado. Aquela bolsinha de verniz era a única coisa que eu não tinha igual a minha irmã, porque a minha mãe comprava tudo igual, a gente andava tudo igual, o que era lindo, né? Nós todas iguais. Ela adorava ver aquelas menininhas todas arrumadinhas com roupas iguaizinhas, a gente andava assim. Então era uma das poucas coisas que ela tinha que eu não tinha, essa bolsinha de verniz, porque a madrinha dela tinha dado de presente, logo a minha mãe não tinha comprado, então ela tinha uma coisa que eu não tinha. E eu era louca naquela bolsa, eu sempre fui louca por bolsas. Aí eu pensei, ela vai chegar com a bolsinha toda arrumadinha. Quando eu entro na minha casa, eu tava muito suja, gente, muito. Eu não sou acostumada, nunca fui acostumada a ficar suja, gente. Tomava 2 banhos por dia, gente. Nós éramos crianças muito bem cuidadas. Quando eu entro na minha casa, eu vejo um monte de gente. Eu pensei, nossa, tem uma festa. Eu fiquei com vergonha e eu tô toda desarrumada. Eu não sabia o que era um velório, eu não tinha noção. Fui entrando e fui vendo as pessoas olharem pra mim. E eu achava que as pessoas estavam me olhando. Gente, eu lembro de tudo em detalhes e eu só tinha 5 anos. Me olhando porque eu tava suja e desarrumada. Então eu fiquei muito envergonhada. E fui entrando, querendo tomar um banho, me arrumar, todo mundo na festa e eu não. Quando eu olho, eu entro na sala da minha casa, tá a minha irmã no caixão. Ali. Desse jeito foi apresentado para mim. E eu fiquei muda olhando aquilo, olhando completamente muda. E aí a minha irmã gritava, a minha mãe também, as minhas irmãs, e eu não chorava, eu fiquei muda. Hoje eu sei que a nossa primeira reação diante da morte, se você vai negar, é a negação. Você olha e fala, isso não está acontecendo. Você entra num processo de negação. Foi o que aconteceu comigo. Como eu não fiz escândalo, não chorei, não fiz, uau, sabe? A minha mãe, a vida inteira, falou que eu era uma pessoa fria, que não se conectava com os sentimentos, que não ligava para sentimentos. Na verdade, eu sei o que isso me causou, quanto isso me custou por toda a vida. Enfim, ali, aquele choro todo, eu diante da minha irmã num caixão, sem derramar uma lágrima e sem abrir a boca. Estava só com os olhos arregalados. Aliás, mania que eu tenho até hoje, de ficar com os olhos arregalados diante de situações. E olhando aquilo tudo, observando. Os dias que sucederam a isso,
Eu lembro da saída do caixão, eu lembro de tudo. Não fomos até o cemitério, as crianças não foram, eu não fui ver, enterrar minha irmãzinha. E eu lembro de coisas loucas, assim. A minha mãe colocou uma boneca, que foi a boneca que ela tinha pedido de presente e a minha mãe não tinha dado, sabe? E eu lembro dessa boneca indo no caixão. Coisas loucas, né? Aí, no outro dia, eu lembro da casa vazia, um silêncio, dor. O outro dia é o resumo da dor, né? E eu me lembro de tudo isso, tudo. Mas agora vem o que acontece depois. A minha mãe, e é compreensível, né? Passou uns 5 anos em depressão. Eu perdi a minha irmã, do meu ponto de vista, e a alegria da minha casa. Eu sempre fui uma pessoa alegre. E na minha casa só tinha tristeza e choro por 5 anos. 5 anos. E meu aniversário é dia 11 de abril. Da minha irmã era 19 de abril. Nós comemorávamos juntas numa festa só. Eu nunca mais ganhei festa de aniversário, porque não podia nem falar que era meu aniversário. Depois, esses 5 anos que a minha mãe passou em depressão, era uma casa vazia. Sabe o que é conviver com uma mãe em depressão? Você não tem abraço, você não tem carinho, você não tem atenção, você faz coisas, e ninguém olha pra você. O que eu fiz disso? Eu me tornei a exibida da escola, a que ganhava todos os concursos, a melhor aluna, a melhor isso, a melhor aquilo, sempre querendo ser a melhor. E essa dor, que olha, eu ia contar sem chorar, pediu pra contar, não tem como. Hoje eu já olho pra ela sabendo que ela me cura todas as vezes que eu choro. Todas as vezes que eu choro essa dor, eu sei que tô sendo curada um pouquinho. Não me desespero. As consequências disso. Agora vamos falar das consequências. Você entendeu a história? Vamos falar das consequências disso. Quando eu entreguei o cavalo para minha irmã, gente, eu só fui entender as consequências porque eu busquei muito. Foram muitas horas de divã, de terapia, de psicanálise, de não sei o quê. Foram muitas horas de autoconhecimento. A vida inteira, na verdade, a vida inteira. Era uma dor, era um buraco que eu não conseguia, sabe? Não tinha nada, não tinha viagem, não tinha roupa, nada que fizesse aplacar essa dor. E eu entendi e eu jurava que eu não ia tomar remédio. Por que eu comecei aqui falando que eu não queria tomar remédio? Porque a família da minha mãe inteira, toda casa que eu ia me chamava atenção, era um monte de remédio de tarja preta. Na minha casa todo mundo tomava remédio. E eu falava, não é possível, deve ter uma vida saudável, onde você é feliz, sem precisar de drogas. Isso pra mim é droga. Eu sempre fui saudável. Aí eu comecei com a alimentação saudável, fazer ginástica, meditar. A meditação salvou a minha vida. Então, para me manter saudável, eu buscava tudo que você pensasse. Falasse assim, ó, tem a fulana que faz a terapia tal, deixa eu conhecer a tal da terapia tal. E aí, tô aqui, né, contando, quando eu olho para trás e vejo que todas as pessoas que passaram isso junto comigo, praticamente todas, desenvolveram alguma doença, morreram ou estão sofrendo consequência dessas doenças, enfim. Depois dessa história da minha mãe em depressão, de eu não ser vista, eu fui entender, na minha idade adulta, que depois de 4 casamentos, 4 separações, gente, 4 separações, né? Difícil isso, de tanta dor, tudo meu era assim, ó, sabe, eu ganhava dinheiro e perdia, até que eu fiz uma grande burrada, que eu olho assim e falo assim, nossa, Ângela, você é uma mulher inteligente, capaz, por que você fez isso? Essa burrada não foi feita pela minha cabeça racional, foi feita por quem? Como? Pela Ângela que eu não conhecia, pela Ângela que estava presa lá na infância, se achando culpada da morte da irmã, pela Ângela que ao entregar o cavalo para a irmã, achou que era culpada, que tinha matado a própria irmã. E quem é culpada não merece nada de bom. Então tudo que eu construía, eu destruía. E esse processo de autossabotagem, só quando eu entendi como ele funciona,
quanto nos sabotamos por não saber, porque ele próprio, a sua própria mente te impede de acessar isso que você deveria saber. Enfim, eu cheguei lá no fundo do poço, lá onde você começa um dia depois de fechar seu negócio, de olhar para a sua vida e falar, meu Deus, até quando isso vai se repetir? Tem que haver um caminho. E ele me ajudou a achar o caminho. E sabe aquela história? É um livro que cai na sua mão, é algo que acontece que você fala assim, aqui tem um caminho. Enfim, tô aqui levando pessoas a descobrir os seus próprios processos de autossabotagem, ajudando pessoas a saírem do que elas mesmas criam em suas vidas. Eu estou aqui fazendo isso com a minha história. Essa história me trouxe ferramentas, me trouxe a riqueza que eu vivo hoje. Riqueza para mim é isso, sabe? Você ser livre, é você ser livre dessa dor. Eu contei aqui para você a minha história, que a Simone me pede tanto para contar, que eu sou tão resistente, para que você não olhe para mim como uma coitadinha que está usando uma história de dor para alavancar vendas para o curso dela. Eu contei por quê? Eu contei porque eu sei que nesse momento há uma dor dentro de você, há um deserto. E quando a gente está nessa dor, que a gente não consegue achar uma saída, é desesperador. Eu sei porque eu já estive aí, nesse lugar. Eu já passei por isso. Talvez eu não consiga dimensionar o tamanho da sua dor, porque a sua dor é sua. Ninguém vai dimensionar. Ninguém. Só você. Só que eu estive num lugar de tanta dor, e eu estive tantas vezes, repetidas vezes nesse lugar, seja por uma separação, mais um casamento que não deu certo, seja por um trabalho, mais um trabalho, começar de novo, mais uma vez estou sem nada, mais uma vez começo do zero. O que essa história me mostrou? Que eu sou resiliente muito, que eu sou realmente uma fênix, que não importa, eu posso estar lá nas cinzas que eu recomeço com a mesma força, com mais força ainda. Hoje, essa história me provou que eu tenho uma força que eu conheço poucas pessoas. Eu sei que eu tenho, provado pela vida. E o que isso me trouxe de bom? Me trouxe tudo, me trouxe vida, me trouxe aprender a olhar a vida com um novo olhar a cada dia que eu acordo, agradecer o que eu tenho hoje. E me trouxe o principal. Eu montei passo a passo para levar qualquer pessoa que esteja vivendo num trauma, numa dor, para um caminho de amor, um caminho de acolhimento, um caminho de auto-perdão, um caminho onde ela encontra de novo na vida um significado. Se eu encontrei, você pode encontrar. Eu digo a você mais uma vez, eu olhei hoje de manhã, eu não sabia que ia fazer esse vídeo, estou aqui ó, na varanda da minha casa, saindo para a ginástica e falei, esse vídeo só vai sair assim, do meu jeito, nunca uma cópia lida. Porque quando eu peguei toda a minha história e falei, eu fui a vida inteira, eu não fiquei um ano estudando não, é uma vida. Eu passei a minha vida inteira atrás de algo que me curasse, que curasse a minha dor, para que um dia eu pudesse contar essa história com uma outra perspectiva, olhando para ela como um grande presente para mim. E hoje eu posso fazer isso. Hoje eu faço isso sentindo dor, sim, mas não desesperada, mas não achando que a vida é horrível porque eu passei por essa história. E sabe o que a vida me mostrou? Que assim como eu tenho uma história, você tem outra, todo mundo que está aqui está vivendo a sua própria dor, todo mundo que está nesse planeta Terra tem a sua própria história. A minha não é maior que a sua, nem menor, é só o meu roteiro que me coube viver. E cada um dá conta da sua dor. Se está aqui, se veio isso para mim, se isso veio para minha vida, porque Deus sabia que eu era forte o bastante para transformar isso. Nós temos força para transformar a nossa história, seja ela qual for. Voltando ao processo de autossabotagem, eu me sentia culpada, logo quem se sente culpada não se acha merecedora. Eu não me achava merecedora de ter tudo isso na vida. Então, por mais que eu quisesse, quando eu chegava perto eu destruía. Eu falei, peraí, vamos fazer direito, vamos aprender. E para fazer direito, gente, é só aprender. Nada tá pronto, a gente quer que já esteja pronto e fica se culpando. Eu só não fiz antes porque eu não sabia, agora eu sei. E porque eu sei, eu ajudo pessoas. Eu ajudo pessoas de um
de um jeito maravilhoso, porque eu acredito profundamente, porque eu vivi isso, na transformação da força do amor. Tudo que transforma esse mundo é o amor, começando pelo amor por você. Essa é a base do meu trabalho, um trabalho que eu criei com muito amor, com muita resiliência e com um olhar sobre tudo que me tirou do lugar. E eu compilei tudo que me tirou do lugar de fato, aquilo que eu busquei, terapias caríssimas que eu paguei, cursos, livros que eu li, tá tudo ali, compilado num curso, você acredita? No meu curso, na minha mentoria, no meu processo, isso eu entrego para o mundo. E entregar isso para o mundo fez a minha história ter sentido, fez tudo o que eu passei valer a pena. Fez eu olhar para trás para minha história e falar: Ângela, você é uma vitoriosa, não precisa que ninguém reconheça isso, eu vejo. Eu vejo por todos que ficaram, e em honra a eles, aqueles que não aguentaram, que desistiram, que ficaram presos às suas dores no meio do caminho, que não chegaram até aqui comigo. Eu dedico esse curso a todas as minhas irmãs que não conseguiram chegar. Eu chego aqui em honra a elas, em honra a todas vocês, minhas irmãs que não chegaram aqui. Eu dedico todo esse conhecimento que eu quero espalhar para o mundo, todo esse amor que eu quero entregar ao mundo, porque eu acredito do fundo do meu coração que só o amor pode nos salvar. Cristo já sabia tudo, né? E ele nos ensinou isso de uma forma tão linda, só que eu custei a ver da forma como ele falava. Eu acreditava no amor, mas no amor de um príncipe encantado que eu ia encontrar e se apaixonar por mim, eu me apaixonar por ele. Existe um amor muito maior que esse. Existe um amor incondicional, um amor onde você vê tudo com amor, onde você vê o seu trabalho com amor, onde você se enxerga com amor. É esse amor que vai te curar, esse é o amor que cura. E esse é o convite que eu quero fazer a você, de você se conectar com esse amor profundamente. Eu nem acredito que eu consegui fazer um vídeo. Eu tô aqui chocada, eu não esperava. Então eu dedico a todos vocês. E se você quer sair desse lugar de dor, onde a sua vida roda em círculos, se você quer, eu te convido a entrar em qualquer link que deve estar aqui. A Simone vai pegar esse vídeo, vai editar, vai colocar em páginas de venda e não sei o quê, e vir. Porque há um caminho verdadeiro, real, que eu acredito muito e que funcionou para mim. E se funcionou para mim, é porque há uma saída, você pode ter certeza. Eu contei uma das minhas dores, lembre-se, talvez essa seja a maior, mas eu tenho algumas outras. Mas eu decidi não falar de dor, falar de amor, falar do amor poderoso que transforma, que nos guia por aqui, porque eu acredito muito nele. E eu quero você conectado a esse amor. Convido você a clicar logo e vir para o meu curso, vir para essa energia, vem para a mentoria, vem comigo nessa caminhada linda, linda e amorosa, onde cada vez mais mulheres estão se juntando a essa energia. Acreditem, nesses últimos 10 anos eu ajudei muitas pessoas, milhares, a transformarem as suas vidas, a irem para um lugar assim, de prosperidade, de abundância, de amor. Você merece isso, você só tem que se permitir. A sua história, ela é só o caminho de aprendizado que fez você chegar até aqui. Eu vou te provar isso, porque eu criei um método, um passo a passo, onde você vai conseguir olhar para ela com um olhar amoroso, dar um novo significado, enxergar luz, amor, prosperidade, abundância, leveza. O que mais que você merece? O que você quiser. Clica e vem. Agora, te espero. Faz isso já. Não espera mais nem um minuto. Qualquer minuto que você esperar é uma desculpa que você está dando para não sair do lugar. Eu dei desculpas muito tempo, mas eu fui atrás, eu busquei e tô aqui. Um beijo, espero você na mentoria.